Muito bem, muito boa noite. Quero compartilhar uma palavra com você que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. É um texto muito conhecido das Escrituras. Atos 16, 30 e o 31 diz assim: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? É a pergunta do carcereiro para o apóstolo Paulo e para o Silas. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. É só isso ou tudo isso, né? É tudo isso. Aleluia. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por essa liberdade que nós temos de ouvirmos o Evangelho, de frequentarmos uma igreja, desfrutarmos da comunhão dos irmãos. Obrigado por esse presente. Senhor, nós clamamos nessa noite que o Senhor revele esse princípio tão poderoso no nosso coração, tão fundamental, talvez o princípio mais importante de todos, a salvação, que lida com a nossa vida eterna, onde nós vamos estar para sempre, a decisão mais importante da nossa vida. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor derrame revelação, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos desafie nessa noite, em nome de Jesus. E como igreja, nós declaramos: contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. E declaramos que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos, Senhor. Amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem. Eu amo demais essa história, né? Vocês conhecem bem essa história. Então o apóstolo Paulo e o Silas estão pregando o evangelho em Filipe, e eles estão pregando ali, a coisa está acontecendo, e numa dessas reuniões ali onde eles estão pregando o evangelho, aparece uma moça, uma jovem, e ela começa meio que profetizar ali, né? E ela começa a falar umas coisas verdadeiras mesmo. Ela começa a dizer assim: olha, esses que estão pregando a palavra de Deus, eles são enviados do Senhor. Eles começam e todo mundo começa a prestar atenção nela, mas o apóstolo Paulo começa a sentir um incômodo no espírito dele. E ele percebe, na verdade, que aquilo está distraindo a pregação do evangelho. Ele percebe que aquilo ali, na verdade, é uma obra de Satanás. E ele parte para cima daquela moça e ele expulsa aquele demônio de adivinhação em nome de Jesus. Ele percebe que não é profecia, é adivinhação. Ele vai para cima e expulsa. Maravilha, aquela moça é liberta daquele espírito que escravizava ela. Mas ela era uma escrava humana, comprada, né? E os donos dela se sentiram assim, em prejuízo, porque agora ela não adivinhava mais. Ela era uma boa fonte de lucro, ela era um negócio para eles, né? Ela era uma ferramenta de trabalho para eles. E aí eles ficam indignados, denunciam o apóstolo Paulo e Pedro. Eles estão pregando um Deus que a gente não pode servir, porque nós somos romanos, nós não somos judeus. E aí, final da história, eles vão parar na prisão. Mas antes de irem presos, a Bíblia diz que eles foram completamente despidos, ficaram completamente nus ali em praça pública, uma vergonha total para o judeu. E a Bíblia diz que eles receberam muitos açoites. Quantos açoites? Muitos. Irmãos, uma situação terrível. Eles estão presos agora por um crime que eles não cometeram. Os juízes ali mandam que o carcereiro coloque o apóstolo Paulo e o Silas no cárcere interior. Era o fundo da prisão, onde todo o detrito humano ia para lá. Era quase que uma fossa asséptica aquilo ali, não é? Era assim terrível, né? E apóstolo Paulo e Silas presos ali naquele tronco, não é? Talvez condenados até a um julgamento mais injusto ainda, para eles morrerem. Eles estão naquela situação e eles começam a fazer uma coisa muito louca, né? Eles começam a adorar o Senhor, começam a cantar ali. Ele e o Silas. É fácil cantar quando as coisas estão indo bem. Eu consegui a bênção, vamos louvar o Senhor, aleluia. Mas louvar quando não teve resposta de oração, quando eles estão presos, quando deu tudo errado. Olha, eles estão louvando ali, à meia-noite. A Bíblia diz que acontece um terremoto, então. Um terremoto. Eu penso que Deus
veio com a presença dele de uma forma tão poderosa que abalou as estruturas ali, tremeu tudo, as celas se abriram. Aí alguém poderia dizer: ah, claro, teve um terremoto, as celas se abriram. Mas aconteceu uma coisa inusitada: as algemas dos presos caíram também. Terremoto não quebra a algema, pode abrir uma cela, mas não quebra. Foi um milagre, irmãos. E naquela situação ali, esse carcereiro, porque quando um preso ele fugia, o carcereiro pagava com a própria vida. Então ele já pega a espada e ele já vai se matar, não é? O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Então isso que me tocou demais, né? E quando eu li essa história essa semana, um homem com uma espada no pescoço, quer dizer, ele vai se matar. O Paulo diz: para! Não faça isso, está todo mundo aqui, ninguém fugiu, está todo mundo aqui, não faça isso, né? E aquela vida vai ser salva. Aí eu pensei muito em mim, né? Eu falei assim: rapaz, quando eu estava lendo isso, eu pensei, meu Deus, eu era esse homem aí. Eu estava com a espada no pescoço. Eu só não ia me matar, né? Assim, não ia me matar conscientemente, ia me matar de overdose de cocaína, porque foi numa overdose de cocaína que eu encontrei Jesus. Então eu estava assim. Talvez muitos de vocês aqui estavam assim, né? Talvez não tão no fundo do poço como eu, mas irmãos, tanto uma pessoa que está lá no pico do Everest, como uma pessoa que está lá no mais profundo oceano, está impossibilitada de tocar no sol. As duas estão impossibilitadas de tocar no sol, não é? Então não tem uma pessoa que está menos perdida. Se ela não tem Cristo, ela está perdida do mesmo jeito. Ela pode não fumar maconha, não cheirar cocaína e não beber, ser virgem, não roubar, mas se ela não tem Jesus, ela está perdida. Quem está me entendendo? Amém, queridos? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então quando eu vi a história desse homem com aquela espada no pescoço, eu pensei: meu Deus, eu era esse cara, não é? Então muitos aqui estão nessa situação. Então o que o carcereiro viu? O carcereiro, ele viu o poder de Deus. Ele percebeu: rapaz, que loucura é essa? Os caras estavam cantando à meia-noite, tudo, eles estavam injustiçados, tudo arrebentado, todos ensanguentados, sentindo muita dor. Os caras estavam cantando: rapaz, que loucura é essa? Que loucura é essa? E aí veio aquele terremoto, o terremoto quebrou as algemas dos caras. Rapaz, não, isso só pode ser o poder de Deus. Ele viu o poder de Deus, não é? Ele viu o testemunho do apóstolo Paulo e do Silas, louvando no meio da tribulação. O que é que ele pensou? Rapaz, eu quero essa paz, eu quero essa alegria, eu quero essa salvação desses caras. Quem está me entendendo? Então ele faz essa pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo não deu uma lista para ele: olha, vocês têm que fazer isso, aquilo outro, vocês têm que fazer essas penitências aqui, e vocês têm que... Não, nada disso. Ele falou: você só tem que crer na obra de Jesus na cruz, não é? Se com o teu coração creres que Jesus Cristo é o Senhor, e com a tua boca confessares que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Ou seja, é simples. O que é que eu tenho que fazer? Rapaz, eu tenho que crer que Ele derramou a vida dele no meu lugar, que Ele se fez pecado no meu lugar para que eu fosse feito a justiça de Deus, que Ele se fez maldição naquela cruz para que eu fosse liberto da maldição da lei. Quem está me entendendo? Então, se eu creio nisso, eu sou salvo. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Agora, o que eu quero conversar com vocês hoje à noite, o meu tema: as bênçãos da salvação. Bora gritar bem forte aí. Qual é o meu tema? As bênçãos da salvação. Muito importante, irmãos, a gente entender o que aconteceu com a gente. O que aconteceu com a gente, ou o que deve ter acontecido com a gente quando nós fomos salvos. Amém, queridos? É muito importante a gente ver isso aqui mais de perto. As bênçãos da salvação. O que aconteceu na vida desse carcereiro quando ele foi salvo, quando ele nasceu de novo? O que aconteceu com ele? Amém? Estão prontos? Quem está pronto aí? Deixa eu ver. Então lá vai, a primeira coisa que aconteceu com ele, grita aí bem forte comigo: transformação. Uma transformação de dentro para fora. Olha só, Atos 16, 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro, cuidando deles, do Paulo e do Silas, os vergões, feridas dos açoites. No 34 fala que ele, levando-os para sua própria casa, lhe pôs a mesa. Então presta atenção, irmãos. Quem foi que fez aquelas feridas no Paulo e no Silas? Quem foi que fez aquelas feridas?
Quem foi, hein? Quem foi? Eu não estou ouvindo. O carcereiro. O carcereiro, a Bíblia diz que os juízes lá mandaram eles baterem neles. E eles bateram muito, tiraram a roupa dos caras e bateram muito neles. Bateram muito. Eles estavam tudo arrebentados, tudo ferido, não é? E aí, a primeira coisa que acontece, irmão, se nós formos salvos, a gente vai querer reparar o nosso erro. E isso não é, veja bem, eu quero que você entenda isso. Não é que você tem que fazer isso. Eu não estou te falando isso. Eu não estou te falando assim, olha, vocês que aceitaram Jesus, vocês têm que fazer uma lista dos pecados de vocês, e vocês têm que pagar, e vocês têm que consertar. Irmão, você vai querer consertar, não é? Eu lembro que eu já era pastor em Palmas. Logo no comecinho, logo quando eu cheguei em Palmas, eu fui para a IFOL, Escola de Formação de Libertadores. Ali, Deus falou muita coisa comigo, mas uma coisa, Ele falou comigo, que eu tinha que consertar algo do meu passado, não é? Algo muito, muito errado, que não trouxe prejuízo só para mim, mas trouxe prejuízo para terceiros, não é? Conversei com a Meila e falei, amor, eu preciso voltar lá, eu preciso reparar isso daí. Quem está me entendendo? Amém? Então foi muito difícil. A Meila disse, amor, acho que é uma coisa sua, acho que você deve ir só. Eu fui só, né? E irmãos, foi muito, muito, muito difícil, mas eu não poderia mais viver com aquilo no meu coração. Eu precisava resolver aquele passado sombrio, aquela escuridão da minha vida. Quem está me entendendo? Se você foi salvo, você vai querer consertar as feridas que você fez nas pessoas, não é? Você vai querer lavar os vergões das feridas que você provocou, que você causou. Você vai querer pôr a mesa para essas pessoas que você feriu tão terrivelmente. Amém? E não somente isso, o que tiver errado, você vai querer consertar. Você vê um homem que era o carrasco, que era o chefão da prisão, aconteceu alguma coisa dentro do cara, porque ele se prostra aos pés dos presos, né? O Paulo e o Silas eram presos. Agora ele está tão humilde, ele está se humilhando tanto, que ele se prostra aos pés dos caras. Pensa bem, mudou alguma coisa na vida dele. Os presos que dão a ordem para ele, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E o cara na hora já é batizado, já chama a família, já todo mundo é batizado, não é? Ele demonstra o verdadeiro amor, porque a Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio morar em nós quando nós fomos salvos. Quem está comigo aqui? Não é isso? Uma das coisas que aconteceu é que o Deus do Espírito Santo veio morar em você. Diga glória a Deus por isso. Você é o templo do Espírito Santo. Diga glória a Deus. E aí, irmãos, uma das coisas que aconteceu é isso. E a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E esse carcereiro, que era um cara bruto, um cara maligno, agora é um cara que está servindo a mesa, é um cara que está curando a ferida, é um cara que está transformado. Quem está comigo aqui? Irmão, a salvação produziu isso na sua vida. Você não presta mais para o mundo, não é? Nós ficamos aleijados para o mundo, prestamos mais. Eu lembro que eu converti, entreguei minha vida a Jesus, foi assim muito doido, não é? Mas eu continuava lutando com o vício, com a cocaína, com as drogas. Eu continuava lutando com aquilo ali. Não era fácil, caí algumas vezes, tenho que contar isso para vocês. Mas alguma coisa mudou, e eu quero que vocês entendam. E a princípio eu não gostei que mudou, porque eu saía com o pessoal, né? E eu ficava mal lá, e eu queria estar feliz lá, eu queria estar feliz, eu queria estar curtindo como eu curtia antes, mas eu não conseguia. Eu ficava me sentindo mal, cara, né? E quando eu caía, que era a droga, eu ficava tão mal. Alguma coisa aconteceu em mim, não prestava mais para o mundo. Quem está me entendendo? Não é? Ei, se você nasceu de novo, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Você é uma nova natureza, você tem uma nova natureza. O Espírito Santo habita em você. Você não é mais o mesmo. Quem está me entendendo? Eu já falei muito aqui para vocês do Agostinho, né? O Santo Agostinho, que era chamado de Agostinho o Devasso, que mudou a história da humanidade, que inspirou o Martinho Lutero para a Reforma Protestante. Esse cara foi um monstro da igreja, né? Um patriarca da igreja, né? O Santo Agostinho. Mas ele viveu essa vida devassa no passado. Um dia ele ia passando já,
homem de Deus e tal. Ele ia passando na rua e uma mulher que ele se envolveu, uma prostituta, começou a gritar: Agostinho, Agostinho, Agostinho. E ele deu uma olhadinha rapidinho, sacou e já foi continuando. E ela foi gritando: Agostinho, Agostinho, sou eu a fulana, Agostinho. Aí ele olhou para ela e disse: você é você, mas eu não sou mais eu. Diga: transformação. Eu li essa semana, achei interessante, né, que um naturalista, né, um naturalista, ele é aqueles caras que mexem com proteção dos animais, né, e tal, né? E ele passou numa fazenda e ele viu uma águia ali no meio das galinhas, aquela águia enorme, e ciscando e comendo e vivendo como uma galinha. Ele ficou chocado com aquilo ali. Aí ele foi com o cara lá, né, o fazendeiro ali que estava cuidando, e falou: rapaz, o que é isso? Que aberração da natureza. Não, eu peguei esse ovinho da águia e eu deixei para chocar por uma galinha. Ela cresceu e ela vive como uma galinha. Aí o cara ficou indignado: não, mas é uma águia. Não, ela virou galinha, não presta mais, é galinha agora. Não é águia não, rapaz, isso é crime ambiental, né? Não, nós vamos resolver essa parada. Ele pegou a águia, subiu ali no celeiro, né, uns 2 andares e tal, uns 5 metros, sei lá, 6 metros de altura. Subiu ali, olhou para a cara da águia e disse: você é uma águia, te liga. E aí pegou ela e jogou para cima. E ela foi, aterrissou, já começou a ciscar. Aí o fazendeiro disse: tá vendo? É uma galinha. Virou uma galinha. Ele falou: não. Pegou a águia, colocou no carro dele, na caminhonete dele, e foi subindo a montanha, e foi subindo a serra, e foi subindo. Quando não dava mais para subir, ele subiu a pé, e subiu. Rapaz, ele chegou lá no topo da montanha, olhou para a águia e disse: você cria vergonha nessa sua cara. Você não é uma galinha, você é uma águia. Tem mais uma coisa: eu vou te jogar daqui, e se você não voltar a ser águia, você vai morrer. Pegou a águia e disse: 1, 2, 3. E lá vem a águia. Ele disse: matei a águia, ou a galinha. E aí ele, daqui a pouco ela começou a abrir as asas, e ela começou a planar. Daqui a pouco ela fez um voo maravilhoso. Olha eu imitando a águia. E aí foi embora. Ei, você tem uma nova natureza. Você não presta mais para esse mundo. O pecado não tem mais domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Se você foi salvo, você é uma nova criatura. Dá uma salva de palmas para Jesus. Então a primeira coisa que acontece com o carcereiro é isso: ele muda. O cara muda, ele converte. Mas não é só convertir. Não, tem que mudar. Igual o Zaqueu, né? Ele converte. Rapaz, eu quero restituir o que eu roubei. Eu quero pagar 4 vezes mais se eu roubei alguém. Irmão, o apóstolo Paulo perseguia a igreja, matava os irmãos, se tornou o maior bandeirante da história do evangelho. Abriu muitas igrejas. Quem está comigo aqui? Tem que ter uma mudança. Se eu converti, se eu encontrei Jesus, se eu nasci de novo, vida nova, vida nova. Amém, queridos? É assim com você? É assim com você? Então está tudo certo, aleluia. A segunda coisa aqui, grita aí: uma nova família. Diz aí: transformação interior. A segunda coisa, uma nova família. Olha o que diz aí Atos 16, 33, só a parte B do versículo, só a última parte. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Ele não foi batizado sozinho. Lembra que o apóstolo Paulo falou para ele quando ele perguntou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa e a tua família. Irmãos, quando nós nos convertemos, sabe, se realmente houve salvação, se realmente nós fomos transformados, se realmente essa nova natureza está em nós, irmão, a gente não vai sossegar enquanto a nossa casa não servir ao Senhor. Enquanto a gente não puder dizer: eu e minha casa
serviremos ao Senhor, amém? Vai ser um desespero, de novo, não é eu dizendo para você: ei, você tem que se transformar, te esforça aí, irmão, para você se transformar. Não, você vai querer se transformar. Sabe, porque começou uma luta dentro de você. Lembra o apóstolo Paulo falando: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço, porque tem uma luta dentro de mim, a minha carne lutando contra o meu espírito, não é? Então começou essa luta quando você converteu, essa luta do Espírito Santo aí dentro de você, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Isso é muito lindo, glória a Deus, amém? Então você não tem que se esforçar, você vai querer, porque a Bíblia diz que Deus opera em nós, tanto o querer quanto o realizar, aleluia, não é legal? Agora, isso é a primeira coisa, transformação. A segunda coisa é, você vai querer ganhar sua família. Você vai ficar desesperado, porque, irmão, quando a gente realmente é salvo, e quando a gente começa a ter o contato com a Bíblia, irmão, gera uma crise na gente, né? Porque é impossível você ler o Apocalipse e não terminar em crise, não é? Com essa coisa do, meu Deus, um fogo que nunca apaga, um verme que nunca morre. Ou seja, a vida eterna é tanto para quem vai ser salvo, quanto para quem vai ser condenado. Você está ligado? Você não vai desaparecer. Você não vai, não, pastor, eu entendi, então eu vou viver uma vida aqui terrível, aí eu vou fazer o que eu quiser. Eu não estou muito afim de ir para o céu não, sabia? E aí eu sei que se eu não for salvo, eu vou sumir. Não vai sumir, tá? Você vai para esse lugar de tormento, onde você não está amarrado em nome de Jesus, né? A pessoa vai para o lugar de tormento, onde o fogo nunca apaga e o verme não morre nunca mais. Quem está comigo aqui? Né? Então quando você começa a ler a Bíblia, você diz, não, cara, eu não quero ver meus filhos nessa, eu não quero ver os meus familiares nessa, não, eu vou pagar o preço, né? Irmão, tudo na Bíblia é família, já viu? A Bíblia começa com uma família, Adão e Eva, casamento ali, né? Uma família. Primeiro milagre de Jesus é num casamento, numa família. A Bíblia termina, nós acabamos de ler Apocalipse com os pastores aí agora, a Bíblia termina com o casamento do Cordeiro com a sua noiva, aleluia, coisa mais linda do mundo. Tudo é família. A Bíblia diz, Salmo 68:6, que Deus faz com que o solitário viva em família, é Deus que dá a família. Deus viu o homem ali sozinho, o Adão, tal, e ele disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Família, tudo é família. A Bíblia diz, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Olha aí para essa gata perto de você aí, diga, você é a minha esposa prudente, meu amor, aleluia, amém? Não é? Você é a minha esposa prudente, aleluia. Coisa mais linda do mundo. Te amo, minha esposa prudente. Irmão, tudo é sobre casamento na Bíblia. Então nós precisamos entrar nessa crise, né, de ver a salvação da nossa família. Eu estava contando hoje de manhã o testemunho da conversão do Hudson Taylor, que é um cara que eu amo demais, né? O Hudson Taylor, ele tinha 17 anos, ele era de uma família cristã, estava perdido. Nunca tinha fumado, bebido, ele era virgem e tal, mas perdido, ele diz, estava perdido sem Deus no mundo, né? E aí o que aconteceu? A mãe dele, os pais dele viajaram para uma viagem assim de muitos dias, assim, aproximadamente um mês, ele ficou só. E ali naquela solidão, naquele tédio, né, aquele buraco no coração, aquele vazio no coração, ele procurando alguma coisa para ler, ele achou um folheto, um livreto do pai dele, que era a obra consumada de Cristo, o tema, a obra consumada de Cristo, só isso. Só que lá onde a mãe dele estava, olha só, irmão, quando um crente que entregou a vida a Jesus, que foi salvo, ele nunca vai se conformar se um filho, se um familiar não é salvo. Aí a mãe dele lá nessa viagem, ela estava ali almoçando com a família lá, com os familiares dela, e ela começou a sentir aquela angústia no peito, aquela dor no coração, aquele peso de oração. Ela pediu licença, foi para o quarto dela lá, onde ela estava hospedada, e ela se ajoelhou. Ela disse que quando ela levantou, ela tinha orado por 4 horas pela conversão do Hudson Taylor, sem perceber. Ela chorou por 4 horas pela conversão dele. E lá na casa, onde o Hudson Taylor estava olhando aquele folhetinho, a obra consumada de Cristo, ele pensou, meu Deus, eu não tenho que fazer mais nada.
A obra dele já foi consumada. Tudo que eu tenho que fazer é crer na obra consumada dele. E aí ele se ajoelhou e entregou a vida a Jesus. E esse cara, irmão, vai revolucionar o mundo, né? Porque com 17 anos, logo quando ele converteu, meses depois ele estava vendo uma reportagem sobre a China. Isso no século XIX. Ele nasceu em 1832, morreu em 1905. Então, ele vendo ali uma reportagem sobre a China, ele descobriu que a China, rapaz, era muito populosa. A China tem quase 1 bilhão de habitantes. Naquela época não tinha tudo isso, mas era muita gente. Ele falou: meu Deus, essas pessoas estão tudo indo para o inferno. Eu tenho que pregar o evangelho para elas. Só tinha um problema: ninguém enviava missionário, não existia missões naquele contexto. Ele foi fazer medicina, ele fez medicina, terminou o curso e foi, irmão, sem lenço e sem documento, numa viagem de 6 meses no navio para a China. Em 51 anos, Hudson Taylor fundou a missão para o interior da China, onde ele fundou 1000 bases missionárias. 1000 bases missionárias. Foram milhares de missionários que foram treinados ali por ele. Milhões e milhões de almas que foram salvas por esse homem. Ele é o maior influenciador de um cara que eu amo demais, chamado Watchman Nee. Um monstro, fruto de uma mãe que orava, fruto de uma mãe que realmente se converteu a Cristo e jamais poderia deixar, irmãos, um filho perecer no inferno. Vocês estão comigo? Então, 2 coisas aconteceram aqui na vida desse carcereiro. Primeiro, qual que foi mesmo? Transformação interior, uma nova vida. Amém? O cara muda, né? O cara vai curar as feridas que ele causou. E qual que é a segunda coisa? Uma família, né? Uma família totalmente, uma nova família, uma família transformada também, tá bom? E a última coisa aqui, antes de eu falar a terceira, eu lembrei de um testemunho que até eu contei hoje de manhã, de um casal, que esse cara, ainda no segundo ponto aqui, uma família transformada. Quando a gente converte, a gente vai ficar indignado, a gente vai lutar pela conversão de todo mundo. E essa mulher, essa esposa, muito crente, por anos ela orando pelo marido. Ele bebia demais, ele era um cara assim, mulherengo. Pensa, um cara que dava muito trabalho, não é? E chegou num ponto que ela disse assim: não, Senhor, eu vou jogar a toalha, eu vou desistir, eu não dou conta. E aí ela decidiu que ela ia acabar com aquele casamento, que na verdade já estava acabado. E Deus falou para ela assim: você é a luz do mundo, ele está em trevas, você é a esperança dele. E aí ela tomou uma decisão, que ela não ia desistir dele, mas Deus deu uma orientação para ela, que ela ia ganhar ele sem palavras. Primeira carta de Pedro 3,7, né? Que a mulher, ela vai ganhar o marido sem palavras, vai ganhar o marido incrédulo sem palavras, só com seu procedimento. Meu Deus, como que é difícil isso para uma mulher, né? Eu tô brincando. Tem homem que fala mais do que mulher. Agora olha aqui para mim. Aí ela começou: meu Deus, eu tenho que tratar bem ele. Tem. Você tem que servir ele. Tem. E você vai. Tem. Rapaz, aí ela começou a servir esse cara, servir tanto. E ele chegava bêbado dela, aí ela cuidava dele e tal, moço, aquela coisa. Mas ele começou a perceber isso, né? Só que ele leu errado. Ele não sabia que ela estava fazendo isso para Jesus. Quem está comigo? Ele pensava que era para ele, o bonitão. Rapaz, eu sou o lindão, bonitão da estrela. E essa mulher virou minha escrava. Aleluia! Aí ele começou a contar isso para os amigos dele. Ele falou assim: lá em casa quem manda sou eu, quem canta de galo sou eu. Eu posso chegar a hora que eu quiser, a minha mulher me serve lá. E se eu chegar junto com vocês lá, 2:30 da manhã, ela vai servir a gente. Eu vou dizer: eu quero uma comida aqui, e ela vai fazer. Os caras, eu quero apostar essa eu quero ver. Fizeram uma aposta. E aí ele chegou 2 horas da manhã com todo mundo bêbado, aquela confusão. Lá vem ela, né? Aí ela falou assim: trouxe aqui meus amigos, eu quero que você faça uma comida pra gente. Ela queria matar o miserável, né? Mas aí ela falou assim: eu vou fazer pro Senhor. Aí diz que ela fez a comida, serviu pros caras, eles comeram aquela bagunça e tal. Os caras ficaram assim, ó,
Uau! Aí de repente ela aparece lá e diz: meu amor, eu tô com muito sono, eu posso dormir? Já pensou? Já pensou isso que ele falou? Está dispensada. Os caras disseram: uau, como é que você faz isso, né? Rapaz, ele ganhou a aposta. Só que aí ela subiu a escada falando assim: Deus, eu não aguento mais essa humilhação, eu não vou conseguir. Ela chorando, o Senhor falou que eu ia ganhar ele sem palavras e tal. Rapaz, aí ela foi para o quarto dela e ela se ajoelhou ali e começou a orar. Os caras foram embora e ele subiu a escada. Quando ele foi passando no quarto, ele ouviu aquele barulho de oração e ele aproximou. Aí ele foi entender o que estava acontecendo. Que ela não estava fazendo aquilo para ele, que era para Jesus. E ela orando ali, chorando: Senhor, eu tenho te servido, eu tenho servido esse homem como ao Senhor, né? Senhor, e foi falando, mas está sendo muito difícil, foi chorando e foi orando pela salvação dele. Senhor, salva o meu marido, tira ele das trevas, rapaz. E ele foi ouvindo toda aquela oração e foi entendendo o que estava acontecendo. Acho que ele aproximou dela, ele foi aproximando dela, ajoelhou do lado dela, e aí ele abraçou ela e disse: eu quero entregar minha vida ao Jesus que você serve. E sabe como é que eu sei disso? Porque eu participei de uma conferência com esse casal, e eu ouvi esse testemunho desse casal. Quem está me entendendo? Se você foi salvo, você vai levar sua família a Cristo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não aceite menos do que isso, em nome de Jesus. Amém? Vamos terminar. A terceira e última coisa aqui. Grita aí comigo: verdadeira felicidade. Grita bem forte: transformação interior. Uma nova família. Verdadeira felicidade. Então a última coisa aqui, Atos 16:34 diz assim: então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. Olha só. E com todos os seus manifestava grande alegria. Diga: grande alegria. Aí dá um sorriso Colgate para mim, de grande alegria. Então olha só, grande alegria por terem crido em Deus. Irmãos, uma das coisas que acontece, escuta bem o que eu vou te falar. Uma das coisas que acontece dentro da gente é alegria. Alegria, paz. Essa paz interior, essa alegria. A gente vê muito isso na Bíblia, né? Na conversão do eunuco. Fala que quando o eunuco saiu da água, quando ele foi batizado, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco seguiu o seu caminho cheio de alegria. Deixa eu falar uma coisa: por que isso? Porque alegria é fruto do Espírito Santo. Lembra lá, Gálatas 5? O amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, perseverança, domínio próprio. Alegria e paz, fruto do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está morando dentro de você, está vendo dentro de você, você vai ver, você vai ter paz, você vai ter uma alegria. Olha, eu li uma reportagem ontem, os caras viciados em dopamina. Não sei se vocês já leram essa reportagem. Então, nós somos uma geração viciada em dopamina. Então, por exemplo, a pornografia é dopamina pura, né? Então, é um vazio existencial tão grande na pessoa, porque não tem o Espírito Santo dentro dela, que dá essa alegria verdadeira, que dá essa felicidade verdadeira, essa paz que excede todo o entendimento. Apesar do cara estar na prisão, ele está cantando. Isso é a paz que o Espírito Santo traz. Foi isso que o carcereiro viu. Mas o cara não tem isso, ele vai para a pornografia, a reportagem lá. Aí o cara, por alguns segundos, ele tem aquela sobrecarga de dopamina que dá um alívio para ele. Mas aquilo ali, irmão, é uma ilusão, vai passar rapidinho. E daqui a pouco o cara quer outra dose, e o cara vai entrando. Gente, eu já vi, olha, se vocês ouvissem o que esses ouvidos ouvem, né? Eu digo que o pastor, ele é do departamento de esgoto do mundo. Rapaz, o cara começou com pornografia, aí aquilo vai, né? Já não faz mais o mesmo efeito. Aí ele vai para uma pornografia homossexual. Daqui a pouco ele está numa pornografia com criança. Rapaz, um abismo chama outro abismo. Eu já vi isso, cara. O cara desesperado, preso nesse negócio.
né? Você vê uma geração presa em joguinho de computador, os caras maduros, os caras homem, pai de família, e o cara passa horas jogando aquele joguinho do Satanás, que está roubando a vida dele, o tempo dele, e ele fica jogando aquilo ali, dopamina, uma geração viciada em dopamina, e o cara fica rolando a tela, e fica rolando a tela, e rola a tela, que nunca acaba. Vocês estão comigo? Irmão, se nós formos cheios do Espírito Santo, a gente vai ter essa alegria, essa paz, a gente vai se sentir cheio, a gente vai querer cumprir o nosso propósito na terra. Vocês estão me entendendo? Uma alegria, uma paz que excede todo o entendimento. Isso é fruto de uma vida que foi alcançada pelo Espírito Santo. Você vê na Bíblia, né? Quando o filho pródigo volta para Deus, né? Para a casa do pai, ele recebe a identidade dele de volta, ele recebe sandálias que diferenciava o escravo do homem livre, ele recebe uma nova roupa que fala sobre redenção, perdão, tira o pecado, a sujeira, ele recebe o banquete que fala de vida próspera, mas uma coisa que ele recebe é uma festa, alegria. Quando você converte realmente, quando você entrega a sua vida a Jesus e você nasce de novo, nasce junto com você uma nova alegria, uma nova paz no seu coração, não por causa das coisas, mas apesar das coisas, né? Dá um sorriso aí, aleluia, aleluia, né? Então, irmão, não cabe para o crente ficar de mau humor toda hora, né? Esse crente só vive de mau humor, não, irmão, a gente pode até passar umas crises, tá bom, beleza, natural, né? Mas o crente viveu o tempo todo emburrado, viu? O crente emburrado, estou burrado, de novo, meu irmão. Aí tem que ver o seguinte: será que converteu mesmo? Será que nasceu de novo mesmo? Quem está comigo aqui? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero terminar então te desafiando a você fazer essa pergunta. Tá, então deixa eu te falar. Além disso, além de você recebe essa alegria porque é fruto do Espírito Santo, tá? Além disso, essa alegria vem pelo fato de você entender que você foi justificado, você foi considerado justo. Romanos 5:1 diz: justificados, pois mediante a fé tendes paz com Deus. Deus não está zangado com você, você está de paz com Deus, está de bem com Ele, você foi justificado. Deus se fez pecado no seu lugar para que você fosse feito a justiça de Deus, está resolvido. Então você tem livre acesso à presença de Deus pelo sangue de Jesus. Aí eu vou contar o comercial que eu vi um dia, que eu achei muito interessante. Aí eu vou contar certo agora, amor. Então, era assim, aí aparecia alguém, começava assim, alguém ia entrando na Casa Branca, não é? Só que não aparecia quem era a pessoa, só aparecia a reação dos soldados, da polícia ali, né? Quando eles viam aquela pessoa aproximando, aí eles se armavam ali e tal, e daqui a pouco, quando eles percebiam quem era, aí eles se mantinham em posição, né, discreta e cumprimentavam aquela pessoa. E aquela pessoa ia passando, ia entrando na Casa Branca, não é? Na sede do poder dos Estados Unidos ali. E aí essa pessoa ia passando, ia entrando, e onde ela ia passando, as pessoas primeiro se assustavam, depois elas entendiam quem era, e aí ele ia passando. Aí finalmente ele chega ali naquele salãozão onde era a cadeira do presidente ali, né? E aparece o presidente ao fundo. E quando aparece o presidente ao fundo, olhando para baixo, né, escrevendo alguma coisa que ele vê quem é, ele diz: filho! E aquela criança aparece então, corre nos braços do pai. Era o filho do presidente. Aí, deixa eu falar uma coisa: você foi feito filho. Sabe por que essa alegria? Porque você é filho. Sabe por que essa alegria? Porque você foi justificado. Sabe por que essa alegria? Porque o Senhor se fez maldição para que você fosse liberto da maldição. Sabe por que essa alegria? Porque você é propriedade dele, porque você é herdeiro dele, co-herdeiro com Cristo. É por isso essa alegria. Dá um sorriso aí, aleluia. Muito bem, então a pergunta que eu quero que você se faça hoje é: o que eu devo fazer para ser salvo? Não é? Hoje você descobriu que você não é salvo por obras. A Bíblia diz que a salvação é de graça.
mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. As boas obras vão acompanhar o que crê. Então, não é nada que a gente faça que nos salva, é de graça. Diga, oh, glória a Deus, de graça. Nós fomos salvos quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos. Não foi por nada que a gente fez, foi apesar de nós. Diga glória a Deus. Agora, então essa pergunta que você tem que se fazer hoje: o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta, ainda hoje e para sempre, é a mesma: crer no Senhor Jesus Cristo, e está tudo jóia. Aleluia. Transformação, nova família, que mais? Alegria, alegria, paz no seu espírito. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar por você. Pode vir o Ministério de Louvor, vamos cantar essa música aí, muito fera, né? Porque ela fala justamente sobre isso, que tudo vem de ti, não é? Tudo vem de ti, hã? Tudo vem de ti e volta para ti. Então, a nossa vida, irmão, veio dele. Ele nos deu essa vida aí, né? Gabrielzão está aí, jovem, bonitão, não é? Mas essa vida tem que voltar para ele, em forma de serviço, Gabriel, não é? Em forma de consagração a ele. Então tudo, né? Não é só, o Antônio falou sobre a vida financeira hoje. O Senhor nos abençoa financeiramente. Tudo veio dele, tem que voltar para ele, beleza. Mas não somente isso, o nosso viver, amém, queridos? Eu nunca vou poder pagar o que ele fez por mim, impossível. Ele me salvou apesar de mim. Mas puxa vida, eu posso pregar o evangelho, eu posso levar outras pessoas a conhecerem a Cristo, pensa, não é? Eu posso fazer alguma coisinha, não é? Eu posso fazer alguma coisinha para ele, para demonstrar a minha gratidão a ele, amém, querido? Tudo vem de ti, tudo é para ti. Vamos cantar um pouco essa canção. Eu quero que você pense nisso nessa noite. O que eu devo fazer para ser salvo?